Recursos pendentes de decisão em tribunais superiores não são mais desculpa para atrasar o cumprimento da sentença. Alguns réus acabavam usando esse instrumento jurídico e conseguiam até que o processo fosse extinto por prescrição. Mas agora, a prisão já é possível em segunda instância. Esse tema foi um dos debates do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais. Um tema polêmico. Prisão após a decisão de segundo grau. Os principais beneficiários têm sido os acusados por corrupção, por possuírem meios financeiros disponíveis para a procrastinação dos processos até os embargos dos embargos no Supremo Tribunal Federal, fazendo cair no descrédito toda a máquina judiciária. Foram anos desse jeito, protelações que chegaram ao fim. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, 549 mil ordens de prisão foram expedidas em todo o Brasil. Segundo o Banco Nacional de Mandados de Prisão, só aqui no Distrito Federal foram pelo menos 4 mil. O ex-deputado distrital e ex-governador do DF, Benedito Domingos, está na lista. Condenado a quase 10 anos de prisão por corrupção passiva e fraudes em licitações. Em março, Benedito teve um mandado de prisão expedido pelo Superior Tribunal de Justiça, que se baseou na decisão do Supremo Tribunal Federal. O ex-governador cumpre pena em regime domiciliar por causa de problemas de saúde. Essa decisão, ela está de acordo com a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, que garante a todos os acusados o duplo grau de jurisdição. Significa que o processo chegava a ser extinto. Antes, uma pessoa só ia presa quando a possibilidade de recursos se esgotava nos tribunais superiores. E essas apelações demoravam. Na mesa de debates para o primeiro painel do Fonacrim, ministros do Superior Tribunal de Justiça, membros da Advocacia e da Procuradoria-Geral de Justiça. O ministro do STJ, Sebastião Alves dos Reis Júnior, foi o presidente da mesa. No âmbito do juiz, há a intenção de seguir a orientação fixada pelo Supremo. Vão continuar existindo opiniões divergentes, o debate vai continuar, ou seja, dentro do Supremo é uma questão que está provocando também decisões divergentes, inclusive monocráticas. Um assunto realmente controverso até dentro da Suprema Corte. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, relator do habeas corpus que pedia a prisão domiciliar de Benedito Domingos, compôs a mesa. Ele falou da interpretação do Supremo, que mudou uma jurisprudência consolidada em 2009. É possível outros princípios serem também avaliados nesta confluência de princípios, como, por exemplo, o princípio da segurança jurídica, o princípio da efetividade da justiça, o princípio da duração razoável dos processos, de modo a produzir uma decisão que talvez vá de encontro à letra da Constituição, mas não necessariamente ao seu espírito, que é o de que a justiça criminal deve ser efetiva. Acelerar o andamento do processo e oferecer a devida importância às decisões de primeiro grau da Justiça. O melhor caminho seria uma mudança constitucional na redação do dispositivo em apreço, que é a presunção de inocência, de modo a alinhar a Constituição brasileira a todos os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, nos quais não se invoca o trânsito em julgado como fator de afastamento da presunção, e sim a demonstração da culpa do réu, o que se faz na jurisdição ordinária, em primeiro e segundo grau. Satyagraha e Castelo de Areia, operações ligadas à corrupção. O desembargador Fausto de Santis já esteve à frente dessas grandes investigações. A experiência foi parar no Fonacrim e o desembargador deixou claro: a prisão na segunda instância é prevenção. A necessidade da prisão como resposta e meio para a medida de prevenção geral e especial da pena. Então, não se tem prevenção e impedimento de cometimento de outras corrupções se não houver a resposta da prisão como elemento inibidor dessa forma de criminalidade. O que
vem da importância da interpretação do juiz e da liberdade de fazê-la. Sempre pode haver a revisão criminal e a revisão criminal não há prazo. Então, se não há prazo para a revisão criminal, a pessoa que foi considerada culpada, ela pode ainda ser considerada inocente. E aí? E aí, também não ofenderia o princípio da presunção de não culpabilidade, como aventa a Constituição? Nós estamos tratando de garantia de direitos. A pessoa está recorrendo, ela está fazendo uso de todos os instrumentos que possui, até um certo momento que o colegiado fala, não, está certa aquela decisão condenatória. Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas mostra que a população carcerária pode aumentar em 3.460 pessoas com a prisão em segunda instância. De fora parecia um sistema adequadamente construído, mas na prática fazia com que processos nunca terminassem e pessoas responsáveis muitas vezes por crimes atrozes ou crimes de elevada dimensão não fossem responsabilizados na prática. E essa mudança, que veio de uma decisão do Supremo, foi uma mudança fundamental no nosso sistema para nós sairmos de um modelo de privilégio para um modelo de responsabilidade. Nos casos mais emblemáticos, a prisão em segunda instância significa muito para a população. Tendo em vista o caso dessa Lava Jato que está acontecendo aí, se isso acontecer, acho que seria melhor. Acho que a lei teria mais efeito sobre tudo, enfim, né? Você tem que prender mesmo e igual aos outros países, né? Como assim falam os juristas, que em países desenvolvidos a prisão já ocorre em segunda instância e o preso recorre, mas já preso, vai seguir o direito dele. Eu acho que está correto. A sensação de impunidade dá lugar à de justiça feita. Acho ótimo, tem que prender sim. Lugar de bandido é na cadeia. Para os réus ainda cabe recurso, mas não a liberdade eterna às custas de apelações intermináveis. Há centenas de juízes federais criminais espalhados pelo Brasil, instruindo e julgando processos envolvendo corrupção. Nós, juízes federais, não queremos condenar por condenar. Somos julgadores. Se o Ministério Público não provar a acusação, absolvemos. Mas queremos, quando o acusado for condenado, por haver provas de sua participação no fato, que a nossa sentença tenha efetividade e não caia no esquecimento.